Oi, eu sou Josh Bernstein. Estou na Armênia, investigando uma das histórias mais antigas do mundo. O conto bíblico de Noé e do dilúvio. É uma busca que me fará mergulhar atrás de pistas em vilas pré-históricas perdidas. Ah, nossa! E escalar a encosta do vulcão europeu mais ativo. Para descobrir se alguma parte da história de Noé pode realmente ser verdade. As expedições de Josh Bernstein. Estou buscando a verdade por trás da história de Noé e do dilúvio. Minha busca começa no nordeste da Terra Santa, na República da Armênia. É aqui que encontramos a única pista dada pela Bíblia sobre onde a história de Noé se passou. O Monte Ararat, onde a Arca de Noé repousou após o dilúvio. As pessoas da Armênia têm um apego especial por essa história. Eles acreditam que eles, mais do que os outros, são os descendentes diretos de Noé. A história é centrada em um ato de fúria divina. Deus manda um terrível dilúvio para punir a humanidade por seus pecados. A Bíblia diz que apenas Noé e sua família devem ser poupados da terrível destruição. E Deus disse a Noé: faça uma arca de madeira resinosa. E de todas as criaturas vivas deve colocar 2 de cada espécie na arca. A chuva caiu por 40 dias e 40 noites, cobrindo todas as montanhas. E pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, restando apenas Noé e aqueles com ele na arca. Antes de atracar no solo do Monte Ararat, Noé enviou um pombo para procurar terra seca. Quando ele retornou com um galho de oliveira, Noé sabia que a inundação finalmente havia recuado. Mas será que tudo isso é verdade? Há 4 pontos-chave nessa história: a arca, o dilúvio, o homem chamado Noé e os animais. O meu plano é investigar os 4. Vou começar pela arca. De acordo com a Bíblia, o dilúvio destruiu todas as civilizações existentes, o que quer dizer que a arca é o único elo entre nós e o mundo pré-diluviano. No que diz respeito a relíquias sagradas, procurar a Arca de Noé é equivalente a procurar a Arca da Aliança e o Santo Graal. Parece que não passa um ano sem que alguém diga ter encontrado o local onde a arca atracou. O problema é a falta de evidências. Parece que não é o caso do local para onde estou indo agora. Dizem que na catedral da cidade de Eshmiadzin há uma prova concreta da existência da Arca de Noé. A catedral foi construída no ano 301 d.C., o que a torna uma das igrejas cristãs mais antigas do mundo. Bem-vindos à Igreja Sagrada de Eshmiadzin. O que estamos ouvindo são padres e monges cantando. Eu sei que vocês conseguem ouvir, mas o que não conseguem é sentir como o som ressoa dentro da igreja. É muito bonito, é muito intenso, é muito poderoso. É sagrado. O padre Kittredge Devejian, um padre americano e armênio que vive aqui agora, é o guardião da arca. Ele concordou em me mostrar a relíquia sagrada. Ela é mantida na parte de trás da catedral, junto com várias outras peças sagradas. Essa é a sala de relíquias na Sagrada Eshmiadzin, onde nós guardamos e expomos as relíquias que são as posses mais valiosas da igreja armênia. O padre Kittredge me mostra um pedaço de madeira supostamente da arca. É um pedaço tão reverenciado que foi coberto de ouro e prata. Padre, como é que uma igreja na Armênia tem um pedaço da Arca de Noé? De acordo com os historiadores armênios e gregos dos séculos IV e V, um bispo da igreja chamado James liderou um grupo de peregrinos pela montanha à procura da arca. Conforme eles foram subindo a montanha, eles foram se cansando e ele acabou dormindo. E em um sonho, um anjo de Deus apareceu para ele e diz: James, você não conseguirá chegar ao topo da montanha para ver a arca, mas, como recompensa por seu esforço, vai receber uma parte da arca quando acordar. E quando ele acordou do sonho, havia um pedaço da arca sobre a sua cabeça. Era esse pedaço? E era esse o pedaço, e foi trazido para cá e guardado aqui na Sagrada Eshmiadzin. Alguém mais encontrou outro pedaço? Muitos armênios e não armênios fizeram peregrinações para o Monte Ararat na esperança de encontrar a arca. Muitos disseram que viram a arca, mas ninguém voltou com uma parte da arca. Então nós podemos dizer: nossa, que história bacana.
Que caixa fantástica, muito bem preservada, mas como podemos ter certeza de que isso é da Arca de Noé? Minha resposta seria que nós aceitamos com base na fé. Aceitamos muita coisa com base na fé. Do ponto de vista de um clérigo, isso faz sentido. E eu respeito isso, mas um cientista faria o teste do carbono 14. Alguém já pediu para fazer o teste de carbono com essa madeira? Não que eu saiba, Josh. Padre, e se eu começar uma negociação com a igreja para ver se eu consigo encontrar um laboratório aprovado por ambas as partes e testar um pedaço dessa madeira e ver se a data do carbono é mesmo da época de Noé? Pode ser? Josh, permita-me. Você será bem-vindo para fazer o pedido, mas para os armênios e para a nação armênia, há séculos que recebemos e aceitamos isso como uma parte da arca, baseados apenas na fé. E essa fé tem sido suficiente para nós. Acho que por hora vamos pôr isso de volta no armário. Eu vou enviar uma carta para a igreja. Vamos ver o que acontece, mas por enquanto eu vou continuar buscando outras evidências físicas na minha jornada. Fique à vontade. Tá ótimo. Mas obrigado, isso foi uma prazer. honra e um privilégio. Posso tocar? Pode. Eu toquei na arca. Ou não. Talvez fé seja tudo que a igreja armênia precise, mas eu pretendo encontrar provas concretas. Embora a Bíblia diga que a arca atracou no Monte Ararat, ela nunca foi encontrada. E se eu subisse lá, poderia passar meses procurando. Quanto à relíquia, meu pedido para fazer o teste do carbono continua emperrado. Então decidi deixar a Armênia e a arca para encontrar provas do grande dilúvio. De acordo com a Bíblia, ele cobriu a terra inteira. Mas será que deixou marcas? A fonte do mar profundo se rompeu e as janelas do céu se abriram. E choveu sobre a terra por 40 dias e 40 noites. Ninguém jamais encontrou evidência concreta de um dilúvio que comprove a história bíblica. Mas ouvi falar que um renomado arqueólogo atualmente pesquisando em Jerusalém tem uma teoria nova e radical sobre o dilúvio de Noé. Aqui, a história do dilúvio de Noé foi escrita na Bíblia no século VIII a.C. E é aqui, na cidade velha da capital sagrada, que me encontrarei com o arqueólogo Dr. Sean Kingsley. Sean! Oi, Josh. Oi. Tudo bem? Sean é doutorado em arqueologia pela Universidade de Oxford, na Inglaterra. Como outros acadêmicos na busca, ele não restringiu sua pesquisa ao Monte Ararat. Sábios e loucos procuram provas do dilúvio e de Noé desde o Monte Ararat até o rio Eufrates, de Bahrein ao Mar Negro. E para dizer a verdade, nem sequer uma pista de provas concretas tinha surgido até agora. Sean diz ter provas convincentes de que um dilúvio de proporções bíblicas ocorreu na bacia do Mediterrâneo em um período muito anterior ao da Bíblia. A Idade da Pedra, quando surgiu o homem racional. O conto da Arca de Noé e do dilúvio é a história mais velha do mundo. Foi escrita bem aqui nessas ruas de Jerusalém por volta do século VIII a.C., que nasceu há mais de 2000 anos. Faz muito tempo, mas a ideia básica do dilúvio surge primeiramente em 2700 a.C., em uma história chamada Epopeia de Gilgamesh. A Epopeia de Gilgamesh é uma das primeiras histórias que foram transcritas. Foi escrita em tábuas de argila na antiga língua acadiana. Nela, há a história de um homem chamado Utnapishtim. Como Noé, Utnapishtim sobrevive ao dilúvio cataclísmico em uma enorme arca repleta de animais. E, exatamente como Noé, quando a inundação recua, Utnapishtim envia um pombo em busca de terra. Isso coincide claramente com a teoria de que... A teoria é que Utnapishtim e o Noé da Bíblia são baseados no mesmo homem. Sean sabe que histórias antigas como essa eram passadas oralmente através de inúmeras gerações antes de serem escritas. Ele acredita que a história do dilúvio surgiu durante a Idade da Pedra, conhecida como período neolítico. A humanidade havia acabado de sair das cavernas e passado a construir moradias primitivas. E agora ele descobriu um acontecimento que pode ter sido a causa do chamado dilúvio. Não 40 dias e 40 noites de chuva, mas uma catástrofe geológica que atingiu a costa do Mediterrâneo. Como nós, o povo da Era Neolítica lutava contra os seus demônios no fim da Idade do Gelo com um terrível aquecimento global e o nível do mar se elevando. Mas, além disso, eu acho que houve um motivo muito especial.
E o que foi? Nós temos que ir ao outro lado do Mediterrâneo, até o Monte Etna, na Sicília, onde, em 5.600 a.C., o topo da montanha desabou no mar. Quando atingiu o Mediterrâneo, criou um enorme tsunami. E depois de 3 horas e meia, Josh já tinha destruído a costa do Líbano, da Síria e da Terra Santa. É uma teoria legal, gostei. Isso Mas peraí, poderia- você está dizendo que o dilúvio foi causado por um tsunami? Eu estou dizendo que essa pode ter sido a causa. Será que um tsunami da Idade da Pedra pode ter sido a base do dilúvio bíblico de Noé? Há apenas uma forma de descobrir. Ir à Sicília e procurar pistas no Monte Etna, o vulcão mais ativo da Europa. Todos conhecem a história de Noé e do dilúvio. Mas agora surge uma teoria radical segundo a qual o dilúvio foi provocado por um tsunami ocorrido na Idade da Pedra. Estou buscando provas de uma catástrofe no local de origem, o vulcão italiano do Monte Etna. É um dos vulcões mais ativos do mundo, cuspindo milhões de toneladas de lava por ano em um estado praticamente constante de erupção. Estou agora na Sicília, no litoral leste. Bem ali à direita está o Mediterrâneo. E logo ali, bem à minha frente, está o maior vulcão europeu em atividade, Monte Etna. Vim ver se a teoria de Sean Kingsley, de que um tsunami se originou aqui há 8.000 anos, pode ser comprovada através de provas encontradas agora. Pedi ajuda da vulcanologista doutora Sônia Calvari. Oi, Josh? sou. Entra aí. Oi. O Etna já está soltando fumaça. É. Estamos subindo a encosta desse vulcão, procurando evidências de um enorme desmoronamento na Idade da Pedra que poderia ter causado o tsunami do dilúvio de Noé. Então aqui é o fim da estrada boa. Hora de chacoalhar um pouquinho. Desculpa a minha ignorância sobre vulcões, mas como sabemos que isso não vai explodir bem agora e matar a gente? Porque eu estou com o meu celular Sei. e meu colega vai ligar caso alguma coisa aconteça. Pra dizer tchau, prazer em conhecê-la? Apenas um mês atrás, uma erupção expeliu cinzas quentes por milhares de metros no ar, cobrindo a montanha e as cidades ao redor. A cinza da explosão ainda cobre a encosta. Isso em que estamos pisando é uma mistura de detritos e cinzas? É, cinzas vulcânicas. Então estamos andando em um vulcão. Sim, em um vulcão que às vezes entra em atividade e explode. Bom, contanto que não haja nenhuma erupção hoje. É, espero que não. No momento, o vulcão está calmo. Por isso, Sônia concorda em me levar até a parte do Etna que acredita ser de interesse para minha busca. Ela explica que cada nova erupção forma uma nova camada de lava por cima da anterior. O vulcão fica cada vez mais alto, até que em certo ponto, torna-se muito pesado e desaba, causando um enorme desmoronamento. Estamos caminhando para o local onde o último grande desmoronamento ocorreu. Um vale que um dia foi uma montanha de 1.500 metros de altura. Tudo nesse vale gigantesco era uma montanha. Sim, E, de repente, simplesmente desmoronou. desmoronou e caiu em direção ao mar. Mas- E mas- provavelmente levou poucos minutos. Mas tão rápido, eu tô impressionado com a velocidade, porque se tudo que eu tô vendo aqui descesse pro mar em poucos minutos, seria como uma avalanche. Sim, chama-se avalanche vulcânica. Ah, E foi isso que aconteceu 8.000 anos atrás aqui. como sabemos que foi há 8.000 anos? Como confirmar a data? Porque nós conseguimos encontrar uma amostra de carbono na rocha. E pudemos datar esse carvão, e a data foi 8.000 anos atrás. Mas me diga, se nos concentrássemos nos últimos 10.000 anos, esse seria um dos acontecimentos mais significativos? Sim, seria. Sério? Sim, Uma catástrofe? seria, e das grandes. Vamos descer. Já temos provas de que um pedaço do Monte Etna despencou no mar em um período que se encaixa com a teoria do Sean Kingsley.
Mas o que aconteceu depois? Será que criou um tsunami grande o suficiente para arrebatar a humanidade, como diz a Bíblia? E pereceu toda a carne que se movia pela terra: pássaros, gado e bichos. E toda criatura que rondava pela terra. Para ver o efeito de um pedaço de rocha do tamanho de Manhattan colidindo com o mar, Sônia me envia até o Centro de Controle Vulcânico para encontrar a especialista em geologia, doutora Maria Tereza Pareschi. Essa é a sala onde monitoramos o vulcão do Monte Etna. Esta sala é uma estação de alerta que detecta erupções em potencial. Então, se alguma coisa acontece no Etna, são os primeiros a saber. Bom, contanto que as coisas aqui continuem tranquilas. Tudo bem a gente conversar sobre o tsunami? Sim. Tá legal? Se esse negócio aqui começar a ficar maluco, me avisa e a gente muda de assunto. Usando um modelo no computador, Maria Tereza recriou o impacto que a avalanche vulcânica do Monte Etna teve no Mediterrâneo. Como você pode ver, aqui fica a Sicília. Estou curioso para ver se o resultado é um dilúvio de proporções bíblicas. Caramba, olha. O impacto inicial cria ondas com mais de 40 metros de altura. As ondas viajam mais rápido do que um avião de passageiros e cada uma tem mais de 24 quilômetros de largura. Lá se vai a Grécia. Quando essas ondas colidem com o litoral, elas não param. Simplesmente continuam, alagando tudo pela frente. Olha só isso. Essas ilhazinhas estão sendo alagadas. Esse tsunami abocanha todas as regiões baixas, do norte da África à Grécia e adiante, criando o que pareceria uma inundação que cobre o mundo conhecido. E agora está indo para Israel. Israel está aqui. Maria Tereza acha que esse tsunami matou um grande número de homens e mulheres da Idade da Pedra na região do Mediterrâneo. Para quem está buscando a origem da história de Noé, da Arca e do Dilúvio, é uma boa hipótese. Ela acha que eu posso encontrar evidências da destruição causada por esse tsunami em povoações litorâneas da Idade da Pedra. E ela sabe até onde eu posso começar a procurar. Há uma vila sob o mar. Uma pequena vila chamada Atlit Yam. Atlit Yam? É uma vila neolítica? Atlit Yam é singular. É a povoação neolítica de 8.000 anos mais completa já descoberta. Devido ao fato de o nível do mar ter subido desde o final da Era do Gelo, está debaixo d'água hoje. Mas na época do tsunami, Atlit Yam ficava em terra seca e bem na linha de fogo. Então, se eu quisesse encontrar algum tipo de prova desse impacto, de que um tsunami chegou até o Mediterrâneo e atingiu Atlit Yam, possivelmente conseguiria mergulhando no local. Sim, com certeza. Estou voltando para Israel, para uma vila da Idade da Pedra que hoje está submersa, em busca de sinais de devastação deixados por um mega tsunami. Uau, olha só essas pedras! Estou procurando uma revelação que poderia provar que o dilúvio de Noé foi real. O conto bíblico do Grande Dilúvio de Noé é uma das histórias mais antigas do mundo. Alguns acham que foi inspirado em um acontecimento real, mas apesar de inúmeras tentativas, evidências concretas nunca foram encontradas. Procuro provas de que o dilúvio foi real. Seguindo uma pista do arqueólogo Dr. Sean Kingsley, cuja teoria diz que o dilúvio de Noé foi um tsunami, estou buscando os sinais da destruição que teria ocasionado. Estou explorando o mais bem conservado povoado da Idade da Pedra no fundo do mar, a antiga vila de Atlit Yam, próxima à costa de Israel. Estou de volta à Terra Santa, a aproximadamente 2.000 quilômetros ao leste do Monte Etna, aqui no porto de Haifa. Daqui, leva uns 15 quilômetros de barco até a vila arqueológica de Atlit Yam. Hoje, a vila está submersa porque ao longo de 8.000 anos o nível do mar subiu 9 metros. Mas na Idade da Pedra, Atlit Yam ficava na costa. Oi, Ehud, como é que vai? Dr. Ehud Galili é o principal arqueólogo subaquático de Israel. Ele concordou em ajudar na minha busca. Certo, Etnan, ligue o motor. Ehud descobriu Atlit Yam em 1985 enquanto procurava navios afundados. Foi uma descoberta incrível.
a vila submersa da Idade da Pedra mais completa do mundo. Se um tsunami chegasse até o Mediterrâneo e atingisse a costa de Israel, teria se chocado com Atlit Yam? Potencialmente, eles deveriam ter sido atingidos, não há dúvida. E tem como procurarmos sinais do impacto do tsunami? Se o local realmente foi atingido e destruído em um evento catastrófico de 5 minutos, é possível que nós achemos provas desse evento. Sinais de um abalo por tsunami incluiriam construções destroçadas e ossos humanos quebrados. Hoje vamos mergulhar nessa seção do local, áreas G e N. Na semana passada, uma forte tempestade atingiu essa região, movendo toneladas de areia do fundo do mar, possivelmente expondo mais dos segredos antigos de Atlit Yam. É um bom sinal, e o Ehud está confiante de que faremos novas descobertas. A água está fria, a visibilidade é ruim, e eu não vejo a hora. Esse é um mergulho até um dos primeiros povoados do planeta. Aqui embaixo, a visibilidade é bem limitada. Se não tomarmos cuidado, podemos nos perder um do outro. Começamos uma busca por provas de um tsunami que poderia ser o dilúvio de Noé. E em pouco tempo, Ehud encontra alguma coisa. Nossa, olha essas pedras. É incrível. Essas pedras são parte de uma estrutura neolítica. Acho que é um poço. Um poço da era neolítica. Mas se o tsunami existiu, não teria destruído um poço. Tenho que encontrar coisas que estivessem acima do solo antes da onda chegar. Restos de moradias, de monumentos e até mesmo dos moradores do período neolítico. Não seria nada mal encontrar um crânio na areia. Ehud encontrou algo mais. Ah! Osso! Achamos um osso! É. Achamos um osso! O solo argiloso de Atlit Yam protegeu esse osso por 8 milênios e o Ehud acha que pertence a algum tipo de animal grande da Idade da Pedra. Pronto. Mas não é o osso humano que eu esperava encontrar. Talvez possamos achar um osso humano em algum lugar por aqui. Vamos continuar a busca. A corrente está ficando mais forte, dificultando a nossa missão. Este é provavelmente o maior desafio da arqueologia subaquática. Entre sedimentos e algas, eu avistei uma estrutura. Olha só isso. Ehud já viu isso antes. É um templo da Idade da Pedra. E pode ser que guarde a chave para desvendarmos se houve ou não um tsunami. Minha missão para encontrar provas do dilúvio de Noé me levou a um dos povoados mais antigos do mundo, uma vila neolítica submersa na costa de Israel. Estou em busca de evidências de que um tsunami cataclísmico tenha destruído a vila 8.000 anos atrás. Com a ajuda do Dr. Ehud Galili, já encontrei o osso de um animal neolítico que pretendo examinar mais tarde. Mas agora avistei algo ainda melhor. Um templo da Idade da Pedra que pode me fornecer a prova que estou procurando. Ehud estava me explicando que isso era um centro de rituais. Isso é um marco. Pensem em Stonehenge. Só que isso é muito mais antigo do que Stonehenge. Essas pedras estão em formato semicircular. 1, 2, 3, 4 ali. Esse templo pré-histórico se manteve por pelo menos 8.000 anos. Eu não sei se um tsunami atingisse o local, se teria movido essas pedras. Mas elas ainda estão em pé. O que significa que ou o tsunami não as atingiu, ou não foi tão forte. Meu mergulho foi rápido e proveitoso. Descobri um poço antigo, um osso de animal e um templo. Mas até agora, nenhuma prova do tsunami.
É possível que a evidência esteja lá embaixo e ainda não tenha sido encontrada? Porque é bem provável que se uma grande parte do Monte Etna caísse a 2.000 quilômetros daqui, a onda eventualmente chegaria aqui. É possível. Mesmo não tendo encontrado construções destruídas ou ossos humanos, Ehud me diz que 3 dias atrás ele encontrou 2 esqueletos humanos. Quem sabe tem alguma prova nos ossos que você já trouxe para cima? Ou talvez melhor, será que eu posso dar uma olhada nos ossos? Claro que pode. Que você já pegou? Claro. Só porque eu sou minucioso. Os ossos já foram enviados para uma escola de medicina em Tel Aviv. Eu não tive a sorte necessária para encontrar um osso humano em Atlit Yam, mas felizmente o Dr. Galili teve mais sorte no passado. Ele enviou os ossos para cá, para a Universidade de Tel Aviv, e eu vim dar uma olhada nos ossos para descobrir que história eles me contam. O especialista em medicina legal, Dr. Israel Hershkovitz, é o homem encarregado de fazer a análise. Bem-vindo ao laboratório. Muito obrigado. E o senhor tem no seu laboratório ossos de Atlit Yam? Sim, claro. Ossos humanos. Ossos humanos, só ossos humanos. Os 2 grupos de esqueletos de Atlit Yam foram mergulhados em água fresca. Esse aqui é um osso humano de Atlit Yam? É. Eu procurei tanto por um. Legal, que bom que tem esses. Depois de 3 dias você consegue tirar a argila. Então isso está mergulhado em água há 3 dias. Há 3 dias agora. Primeiro, nós os limpamos. Tá bom? Depois tem que ser remontados. A parte mais difícil é o crânio. Como geralmente chegam em centenas de fragmentos, os assistentes do Dr. Israel os colam. É como montar um quebra-cabeça 3D. Eles chegam muito fragmentados. Esse trabalho meticuloso ajuda o Dr. Israel a descobrir a causa da morte. Se o senhor comparar os ossos de Atlit Yam com ossos de outros tsunamis, como por exemplo o tsunami do Natal de 2004 na Indonésia, dá para comparar as fraturas na Indonésia com as de Atlit Yam? Ah, sim, podemos compará-las. Quer dizer, se detectarmos uma fratura ou padrão de fraturas, aí podemos compará-las, porque o tipo de fraturas que vimos em vítimas de tsunamis é muito diferente do tipo de fraturas que vemos em indivíduos de Atlit Yam. Baseado nos ossos das pessoas de Atlit Yam, me diga, houve um tsunami? Bem, não temos provas de um desastre colossal como um tsunami em Atlit Yam. A maior parte das mortes foi natural. É, morte por causas naturais, sim, eu diria que sim. O Dr. Israel me diz que todos os esqueletos trazidos até agora foram desenterrados de túmulos neolíticos e não foram vítimas de um cataclisma súbito. Mas ele acredita que evidências de um tsunami ainda possam ser encontradas. Os ossos que nós encontramos em Atlit Yam não comprovam a história de um tsunami. Sim. Não mesmo. Mas ainda é possível que a vila inteira tenha sido atingida e que as pessoas que morreram tenham sido levadas pelo tsunami para o fundo do mar, em algum lugar. E o que nós encontramos é o que foi deixado no local antes do tsunami. Os corpos que foram enterrados antes de todo mundo ser durante as eliminado. centenas de anos em que a vila existiu. Certamente. Mas o grande dilúvio foi um tsunami ou não? As evidências do Monte Etna são convincentes, mas não encontrei nada que possa comprová-las aqui na costa de Israel. Eu já sabia, quando comecei essa busca, que seria difícil encontrar provas de Noé e da sua arca. É a parte inicial da Bíblia. Além de Adão e Eva, não dá para ir antes disso. O que eu não esperava era que cada evidência encontrada fosse passível de tantas interpretações. É como se tudo fosse possível. Ah, isso pode ser verdade, aquilo também. Daí outra pessoa aparece e diz... Não mesmo. É... desanimador, mas ao mesmo tempo muito estimulante. Apesar de não ter encontrado provas concretas do tsunami, meu mergulho em Atlit Yam não foi em vão. O osso de animal que eu encontrei está prestes a me levar não apenas à verdade por trás da história dos animais que Noé salvou, mas também às provas de uma arca neolítica real. Estou desvendando a verdade por trás da história de Noé e do dilúvio. É uma das histórias mais antigas do mundo, possivelmente da Idade da Pedra.
Até agora, escalei o vulcão europeu mais ativo e descobri evidências de um tsunami, caramba, que poderia ter causado a inundação. Mergulhei em busca de Atlit Yam, uma vila submersa da Era Neolítica, e encontrei o osso de um animal da Idade da Pedra. Agora vou usar esse osso para descobrir que animais poderiam estar na arca. Animais selvagens e domésticos, pássaros e tudo que se arrastava sobre a terra, de cada espécie que tem um sopro de vida, um casal entrou na Arca de Noé. Estou levando o osso de animal para a Universidade Hebraica em Jerusalém, onde a arqueóloga doutora Liora Horwitz concordou em identificar o osso. Liora? Sim. Josh. Olá, prazer. Muito prazer, um presentinho da Era Neolítica. Está meio escuro. Pois é. Uau, um pedaço e tanto, é. Liora reconhece o osso imediatamente. Assim, e eu olharia aqui. Está vendo? Temos esse essa pequeno pequena depressão. amassado e ele É bate com esse, exatamente. O osso compõe a parte inferior da perna de um tipo de bovino gigante chamado auroch, que hoje está extinto. Esses animais de mais de 2 metros de altura foram os antepassados das vacas de hoje. Os habitantes de Atlit Yam tinham começado a domesticá-los. Houve um momento em que as pessoas pararam de caçar. Estavam bem diante dele, o Neolítico. Foi quando começaram as criações domésticas de gado, ovelhas e porcos. Então, tentando compreender os animais que estavam na Arca de Noé através de Atlit Yam, Sim. nós temos bodes, gado, javalis. Se a arca tinha esses animais, seria uma fazenda flutuante, não um zoológico. É. Bom, isso deve ser decepcionante para as crianças que imaginam um monte de animais de 2 em 2, mas pelo jeito, segundo a arqueologia aqui em Israel, os ossos não comprovam tamanha diversidade. Não no período Neolítico. Essa evidência não confirma a versão dos acontecimentos na Bíblia, de que todas as espécies estavam na arca. Mas a descoberta de animais de fazenda em Atlit Yam se encaixa com a epopeia de Gilgamesh, o texto no qual, segundo alguns acreditam, a história de Noé foi baseada. Na epopeia de Gilgamesh está escrito: todas as criaturas e animais do campo tiveram que subir na arca. O termo animais do campo é uma referência direta a gado, como o nosso auroch. É o tipo de animal que Noé pode ter salvado. Mas será que a doutora Liora acredita que homens da Idade da Pedra, com sua tecnologia primitiva, poderiam ter construído uma arca? A grande pergunta aqui é sobre a possibilidade de transportar os animais. Há realmente algum indício de que no período neolítico, animais foram postos em navios? Bem, nós temos um exemplo muito bom que é mais velho do que o material de Atlit Yam, que vem do Chipre. Espera, então quer dizer que em Chipre as pessoas transportavam animais em barcos? Isso. Eu vou para Chipre. Divirta-se. Obrigado. Liora diz que na ilha mediterrânea de Chipre há evidências de que homens da Idade da Pedra transportavam animais pelo mar. É uma dica que não pode ser ignorada. Nessa estação de férias em Paphos, o Dr. Paul Croft, da Universidade de Edimburgo, encontrou os restos de um povoado da Idade da Pedra de 12 mil anos. Olá, tudo bem? E você? Que lugar diferente para o nosso encontro. Realmente é um lugar incomum e eu gostaria muito de lhe mostrar como é incomum em termos arqueológicos. Tá bom. Esse local foi descoberto por acaso, enquanto faziam a fundação de um resort. Continuaram construindo mesmo assim? É, exatamente. Eu localizei... Na fundação há um poço da Idade da Pedra com os buracos originais feitos para os pés. Foi onde o Paul fez uma grande descoberta. Conforme sua equipe escavava mais e mais fundo no poço, começaram a encontrar ossos de animais. Paul vai me levar para baixo para me mostrar alguns dos ossos que descobriu. Ele acha que são restos de comida da Era Neolítica. As pessoas comiam perto da boca do poço e, com o tempo, conforme o poço enchia, parte desse detrito do lixo deixado durante as refeições foi levado com a lama. E é só uma pequena amostra dos ossos que achou? Sim, nós temos milhares e milhares de ossos, alguns maiores e mais interessantes que estão na nossa base de campo. Na base de campo do Paul, eu reconheço alguns dos ossos. Bodes, gado
e javalis, exatamente como aqueles em Atlitiam. Mas o que torna esses ossos especiais? Eles não existiam aqui naturalmente. Devem ter sido trazidos para cá com as primeiras colônias humanas. Tá, entendi. Então eles foram trazidos de barco. Isso mesmo. Mas, Paul, não seria possível que esses animais viessem para cá por um braço de terra? Isso é plausível? Isso já foi sugerido, mas não há evidência geológica para qualquer tipo de rota por terra até Chipre desde 5,5 milhões de anos atrás. Então podemos cancelar essa opção como explicação. O que eu gosto nisso é que a arqueologia aqui em Chipre nos mostra que, no período neolítico, as pessoas tinham a capacidade de construir barcos para transportar animais. Esse sem dúvida é o caso. E se alguém quisesse chamar essa fazenda flutuante de animais de arca, poderia? Claro, poderia sim. Eu gostei muito. Gostei mesmo. Boa evidência. Parece que as pessoas do período neolítico no Mediterrâneo tinham a capacidade de construir barcos para animais. Isso confirma a teoria de Sean Kingsley de que a história de Noé poderia ter ocorrido durante a Idade da Pedra. Mas e a pessoa que, segundo a Bíblia, construiu a arca? O que descubro sobre o homem chamado Noé? Noé era um homem justo, perfeito na sua geração. Noé andava com Deus. A Bíblia não menciona onde ele vivia ou quando. Mas de volta a Israel, no Monte Carmelo, com vista para o povoado da Era Neolítica de Atlitiam, o arqueólogo Dr. Sean Kingsley acredita que tem as respostas. Eu acredito que houve um verdadeiro Noé, não sabemos o nome dele. Eu acho que vivia numa vila perto do Carmelo e esse é o motivo pelo qual eu queria trazê-lo até aqui. Sean diz ter evidências reveladoras a respeito do homem que sobreviveu ao grande dilúvio. Será que estou prestes a descobrir quem foi Noé? Estou em busca da verdade por trás da história do dilúvio de Noé. O arqueólogo Dr. Sean Kingsley me trouxe até o litoral de Israel, bem próximo da vila submersa de Atlitiam. Ele diz conhecer a identidade do herói dessa história bíblica. Eu queria trazê-lo até o topo dessa montanha para lhe dar uma ideia de quem era o verdadeiro Noé e o que ele fazia nessa paisagem sagrada. O Dr. Sean acha que Noé é da Idade da Pedra e que poderia ter vivido na região de Atlitiam. É uma afirmação ousada, especialmente porque não encontrei qualquer evidência concreta do tsunami que Sean diz ter causado o dilúvio. Bom, então eu fui a Sicília, eu vi o Monte Etna, vi onde teria se originado o tsunami. Depois vim até aqui com a expectativa de encontrar sinais de devastação, destroços retorcidos, uma vila e muitos ossos quebrados, enfim, devastação. E não achei nada. Eu acho que é um local muito difícil de se mergulhar, Josh. É enorme, tem 18.500 quilômetros quadrados e só uns 2% fica exposto naturalmente. Eu acho que ainda precisamos pesquisar mais. Pelo jeito, parece que é possível dizer que a evidência está lá, mas ainda não foi encontrada. Não é? Acho que ainda tem muito mais esqueletos escondidos naquele armário. Se o Sean estiver certo e Noé viveu aqui há 8.000 anos, quem era ele? A imagem que se tem na cabeça de um homem nobre, justo, sem falhas na sua geração, com barba longa e branca e um manto. Sei. Pode esquecer, isso é uma ilusão hollywoodiana. O Noé de verdade foi o que eu chamaria de profeta, mas que a sociedade contemporânea chama de xamã. Este homem era médico, trabalhador social, mágico, místico e era poeta também. O Dr. Sean vê Noé como um líder tribal. Um dos homens mais importantes da vila. Por aqui. Estamos indo até as cavernas, onde ele acredita que xamãs da Idade da Pedra, possivelmente o próprio Noé, tenham realizado cerimônias. Me conte como era o Noé. Ele era um homem que vivia em uma vila bem parecida com Atlit, que levou a tribo deste local depois do dilúvio para um mundo melhor. E todo ano, certamente durante o inverno ou solstício do verão, ele contava uma grande história de como passou por um desastre terrível. E aí, como contaram muito essa história, se espalhou pela região, dando origem não apenas à história de Noé, mas também a outras histórias que ouvimos pelo Mediterrâneo. Isso mesmo. Mas por que acha que Noé era um homem tão especial, um místico, um xamã e tudo mais? Por que não poderia ter sido uma pessoa comum que sobreviveu ao dilúvio? Porque seria necessário alguém com essa autoridade, esse status na sociedade tribal. Alguém que, Entendi. quando contasse a história, ela fosse aceita por todos.
Sean acredita que o verdadeiro Noé era um xamã da Idade da Pedra. Ele sobreviveu ao grande dilúvio para contar sua história, que foi passada através dos séculos. É uma teoria interessante, mas até agora não vi nenhuma prova física. Como é que dá para saber alguma coisa sobre xamãs pré-históricos da Era Neolítica? Não existe nenhum livro de xamãs, não há registros, não há sequer inscrições nas paredes daqui. Curiosamente, na caverna, logo depois do vale aqui, tem uma área de rituais, onde há esqueletos com as cabeças cortadas. As cabeças engessadas da Idade da Pedra, que Sean acredita serem de xamãs, estão em exposição em Jerusalém, no Museu Rockefeller. Chegamos, isso é o que eu quero te mostrar em toda a sua glória. Conheça a face dos ancestrais. Essa cabeça tem 8.500 anos. É uma das primeiras esculturas já feitas. Sean diz que sob o gesso há um crânio humano verdadeiro. Dr. Sean, então isso é mais ou menos como o dono do crânio teria sido? Eu acredito que sim, mas está um pouco mais achatado porque... Eu ia dizer isso, parece um pouquinho achatado. Porque eles tiraram a mandíbula daqui, então eles tiveram que pôr os lábios onde o nariz estaria e aí o nariz subiu para a região da testa. E acredita que esse era um xamã, um místico, um profeta? Sim. Ele foi encontrado em um local de sacrifícios de morte. E nesta região encontraram o esqueleto do corpo de uma gazela, cuja cabeça tinha sido removida e no lugar puseram esta cabeça aqui. Foi achado no esqueleto de uma gazela? Correto, era meio que uma criatura híbrida, metade humana, metade animal. Isso é muito interessante porque quando os xamãs entram em transe, no mundo dos sonhos, eles vão para a área dos espíritos com um animal. O animal é o guia deles, então eu acho que esse xamã pode ter sido enterrado com o seu guia xamã. Esses esqueletos certamente mostram que pessoas da Idade da Pedra não praticavam religião da forma como fazemos hoje, mas não estou convencido de que provem que Noé era um xamã. Acho que a teoria do Sean é apenas isso, uma teoria. Olha, Sean, eu acredito que você acredite que Noé realmente tem existido. Só que, do jeito que conta a história, dá até para dizer, passou do ponto. Você não acha? Eu acho que faz muito mais sentido do que o que está escrito no Gênesis, que é propaganda. Sean pode não acreditar na descrição bíblica do dilúvio de Noé. Mas poderíamos dizer que, sem evidências irrefutáveis, sua crença também é, de certa forma, baseada em fé. Minha busca para descobrir a verdade por trás da história de Noé chegou ao fim. Exploramos a teoria do Sean de que há 8.000 anos um tsunami dizimou a costa do Mediterrâneo, matando a maioria dos habitantes desse mundo da Idade da Pedra. Um homem, um líder, sobrevive para passar o conto do grande dilúvio para gerações futuras. Algumas civilizações antigas o chamam de Utnapishtim, mas nós o conhecemos como Noé. Mas quanto dessa história é fato e quanto é ficção? Não há dúvida de que durante o período neolítico, as pessoas aqui no Mediterrâneo tinham a habilidade de transportar animais de barco. Também não há dúvida de que o lado leste do Monte Etna desabou no oceano, criando um enorme tsunami. Agora, se esse tsunami atingiu ou não Israel com tanta força que teria destruído a Tritiam, ou se o homem Noé era um xamã ou um profeta da época, as evidências não são conclusivas, mas a possibilidade existe. Como os cientistas dizem, a ausência de provas não é prova de ausência. Mas até que essa prova seja encontrada, pode ser que tudo seja, como o padre Kittredge disse no início da minha viagem, uma questão de fé. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.